Tá começando a gravar. A aula de hoje, gente, nós vamos ver aqui uma revisãozinha dos conceitos das aulas presenciais e das aulas remotas, né? Por que que nós decidimos fazer isso? O período a gente teve uma transição complicada, né, gente, do presencial para o remoto, a gente ficava sem saber o que fazer. Muitas pessoas aí, inclusive, né, colocaram confusão de acessar as plataformas, mas é como eu disse a vocês, com o tempo isso vai se ajeitando. E para não perder o fio da meada e recuperar alguma coisa que ficou para trás, então nós resolvemos revisar esses conteúdos todos. Então eu vou pegar as principais partes, trazer aqui para nós, tá? E vamos falar deles de novo de uma maneira mais rápida, mas para tentar sanar todas as dúvidas. Bom, então nós vamos começar aqui, inclusive, a nossa aula com o nosso querido Isaac Newton, primeira lei de Newton. Eu não sei se você se lembra, né, mas quando nós começamos a falar de física, eu tentei construir com vocês o conceito de movimento desde a época da Grécia Antiga com Aristóteles. E nós falamos de Aristóteles, falamos de Galileu e culminamos aí no Newton, que é o físico, né, o filósofo que ele sintetizou todo o conhecimento aí de 2000 anos de construção em uma obra, um livro, né, onde ele tirou as três leis de Newton e mais o conceito da gravidade. Então, nós vamos falar da primeira lei de Newton, que ele é o início aí da questão da relação entre força e movimento, né? Então, tá até aí, força e movimento. O que que acontece? Deixa eu acionar minha canetinha aqui. Aristóteles, ele acreditava no seguinte: temos aqui um objeto em repouso. Objeto em repouso, como todo mundo sabe, é quando a velocidade dele é igual a zero. Né? E Aristóteles falava o seguinte: se o cara está aqui em repouso, né, é porque não existe nenhuma força atuando sobre ele, tá? E ele falava o seguinte: para esse objeto entrar em movimento, é necessário que eu aplique uma força. Quem está aplicando força aqui no caso é a mão da pessoa. E se eu parar de fazer essa força, o objeto volta a ficar em repouso. Isso é uma situação que todos nós presenciamos no nosso dia a dia. Se você vai arrastar algo, para tirar esse algo da situação de repouso, você tem que fazer uma força sobre ele. Se você parar de fazer a força, essa coisa vai parar de se movimentar. Então, ele explicava dessa maneira: para um objeto manter-se em movimento, é necessário a aplicação de uma força. Só que Galileu começou a perceber que isso não era muito verdade, não, né? Galileu percebeu que se colocasse força, o objeto andava, mas depois que ele parava de fazer a força, ele parava depois de um certo tempo. Só que Galileu acreditava que alguma coisa estava parando esse objeto. E essa alguma coisa ele chamou de força de atrito. Na verdade, ele não usou a palavra atrito, tá, gente? Ele usou força de resistência. A palavra atrito veio depois. Então ele percebeu o seguinte: se ele lixasse a superfície, deixasse ela lisinha, quanto mais ele fazia isso, mais longe a bolinha iria até parar. Até que ele pensou o seguinte: e se eu conseguisse fazer que o atrito entre a superfície e a bolinha fosse igual a zero? Se eu conseguisse retirar todo o atrito, a bolinha nunca mais iria parar de se mover. Ou seja, é o que nós chamamos aí de movimento retilíneo uniforme, tá? E, né, nós culminamos com essa história aí num conceito que ele chamou de inércia. Então, teoricamente, o que que seria a inércia? A inércia fala o seguinte: todo objeto tende a permanecer em seu estado inicial, sendo ele em repouso ou ele em movimento retilíneo uniforme, até uma força ser feita sobre o objeto. Então, nesse primeiro exemplo aqui do cavalinho, o cavalo está correndo com o jockey em cima, de repente o cavalo para. Só que o jockey estava com a mesma velocidade do cavalo. O cavalo parou, mas a tendência do jockey é de continuar em movimento. E ele vai continuar em movimento até quando? Até ele sapecar a cabeça dele aqui no chão e parar. Né? Porque quando ele vai bater no chão, vai aparecer uma força para trás que vai parar o movimento dele. Então, esse fato dele continuar em movimento, nós damos o nome de inércia. Tá?
É a mesma coisa que acontece no ônibus. Você está andando de ônibus sem segurar em lugar nenhum. De repente, o motorista dá uma freada no ônibus e seu corpo é impelido para frente. Né? Na verdade, a gente é levado a crer que alguma coisa empurra a gente, mas não tem ninguém empurrando. Isso é simplesmente a tendência natural de todo objeto que tem a massa de continuar o seu movimento. Tá? Na situação aqui de baixo é exatamente o contrário. O cara estava parado em cima do cavalo, de repente o cavalo deu um pinote e o caboclo aqui ficou parado, né? Então o cavalo entrou em movimento repentinamente, ele permaneceu em repouso, isso é inércia, aí ele veio a cair do cavalo. Esse terceiro caso, o carro azul está vindo aqui nessa linha, essa estrada em linha reta, com esse trailer preso atrás dele. De repente ele mudou de direção. Ele estava vindo aqui descer na rua, depois veio para o lado. O trailer se soltou e a tendência dele foi de continuar o movimento original, que era descer na rua. Isso tudo é conceitualização de inércia, tá? Então nós temos aqui o pensamento dos três caras. O Aristóteles, um movimento horizontal precisa de uma força. Ele deu até um nome para esse movimento chamado de movimento violento, né? Era uma ideia que ele tinha na Grécia, ele dividia, não sei se vocês lembram, os movimentos em dois tipos, né? O movimento natural e o movimento violento, tá? Para ele, o movimento natural, os caras tinham a tendência de permanecer no seu estado natural, e o violento ele tem que ser forçado através da ação de uma força. Galileu já falava que é o seguinte, não é necessária a força para um cara continuar em movimento. A não sei se vocês se lembram do experimentozinho que eu já mostrei para vocês em sala, que era essas bolinhas aqui, ó. Eles tinham uma rampinha inclinada, fazendo tipo um U, né? Então ele soltava a bolinha aqui de cima, a bolinha descia, aumentando a velocidade. Aqui no meio ficava com velocidade constante, e ao subir a rampa, diminuía a velocidade até parar. Então, o que ele achava? Que se não houvesse atrito na rampa, a posição inicial da bolinha seria exatamente igual à posição final, né? Mas como tinha atrito, a posição da bolinha final sempre era abaixo. Aí ele ia lixando, ia polindo, até que ia tirando o atrito. E quanto mais ele fazia isso, mais a bolinha chegava, né, na posição inicial dela do outro lado. Então ele falava o seguinte: se eu tirar o atrito de tudo, se a bolinha descer, ela nunca vai parar. Então ele falava que não é necessário uma força para colocar um objeto em movimento. Você tem que dar força para iniciar o movimento, mas depois dele iniciado, o cara continua eternamente sem sofrer nenhum atraso na sua velocidade. Isso se não houver sobre ele atuando uma força de retardamento, né? E Newton, né, pegando a ideia de Galileu, ele falou esse negócio que eu acabei de dizer: todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Então, o que Newton falou? Vai ficar claro agora, né? Se não tiver força, a tendência do cara era permanecer em movimento ou parado. Só que ele falou uma coisa, ele disse que a gente precisa de uma força resultante, né? Eu vou escrever aqui devagarzinho para do mouse, tá? Então não fica nervoso, não. Ele precisava de uma força resultante não nula para mudar a velocidade do objeto. Aí esse quadrinho serve para a gente relembrar justamente o que é força resultante, tá? Aí eu escrevi aqui, ó, situação onde substituímos todas as forças que atuam em um objeto por apenas uma com o mesmo efeito. Então aqui desse lado esquerdo, eu tenho um bloquinho e cada um deles foram feitas duas forças, tá? Aí eu quero saber qual é a força resultante de cada um. Nesse primeiro aqui, ó, quanto vocês acham que vai ser a força resultante? Tenho dois vetores 10. no mesmo lado. Vai ser de 10. 10. Né? Como é que você chegou nessa conclusão que é 10? Fala para nós aí. 5 mais 5. Por que você somou?
Porque a setinha dos dois está na mesma direção. Tá. E se eu for pegar, nesse caso, usando seu raciocínio, e se eu pegar esse caso de baixo aqui, vai dar quanto? Menos 5? Menos 5? 15, não? 15, 5. A resposta é 5. Por que que é 5? 5? Muito bom, vamos usar a lógica dela. Ela não falou que setinha para o mesmo lado não soma? Isso. Aqui eu tenho uma setinha para a direita e uma setinha para a Pra esquerda. esquerda. São lados contrários, né? Lados Isso. contrários, vou fazer o maior menos o menor. O menor. Tá. Tá certo? 10 menos 5 vai dar 5. 5. Agora, não tem menos 5 porque você sempre vai pegar o maior e tirar do menor. Tá? Quem Tá. vai indicar para vocês a direção e sentido é o lado que o maior está apontando. O maior não está apontando para a direita? Então, minha Sim. força resultante continua apontando para a direita. Direita. Tá certo? Tá. E esse do meio vai dar quanto? 0. Esse vai ser igual a 0. Esse aqui é Zero. o caso que a minha resultante é nula. Porque é a mesma força dos dois lados. Exatamente. Sempre que isso acontece, uma força cancela a outra. Aí o resultado total é igual a quanto? 0. 0. 0. Certinho? Certo. Sim. Bom, aí o que Newton falou para Tem nós? alguém ouvindo música. Baixa a televisão. Aí o que acontece? O que Newton então falou da primeira lei? Se a resultante for 0, o objeto vai estar em equilíbrio. Equilíbrio. Cara, quando o cara está em equilíbrio, significa que ele vai assumir dois estados, ou estado de repouso, ou estado de movimento em linha reta com velocidade constante. Nós chamamos isso aqui de MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, olha bem, se a resultante for 0, o cara está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar em MRU. O repouso a gente chama de equilíbrio estático e o MRU a gente chama de equilíbrio dinâmico. Quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Aqui nós temos a relação de causa e consequência, tá? A causa do equilíbrio, a única causa é essa aqui, ó. É a resultante ser igual a 0. Qual é a consequência do equilíbrio? É o cara estar em repouso ou o cara está em movimento retilíneo uniforme. Correto? Correto. Então, se você está no seu carro andando com a velocidade sempre de 60 km por hora, o que significa isso? Que a resultante total de forças que atua no seu carro é igual a 0. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Eu já passei isso em sala e eu sei e vou repetir aqui, porque às vezes as pessoas não estavam, não lembram, né? Então aqui está falando o seguinte: imagine um automóvel se deslocando em uma estrada horizontal com movimento retilíneo uniforme. Então ele está dizendo que o carro está movendo-se em linha reta com velocidade constante. O motor comunica ao carro uma força de propulsão igual a 1.500. Então tem a força de 1.500 aqui, ó. Ixi, esse zero ficou feio. Deixa eu apagar ele aqui. É chique, já apaga até na tela do computador. 1.500. Correto? Aí ele pergunta, qual o valor da resultante de forças que atuam no automóvel? Ora, se o cara está em movimento retilíneo uniforme, significa que ele está em equilíbrio. É? Isso. Se ele está em equilíbrio, É só tem nulo. uma causa possível. A resultante tem que ser igual a 0. 0. Então, qual seria a resposta aqui? 0. 0.
né? Letra B. Sim. Qual o valor total das forças de retardamento que tendem a contrariar o movimento do carro? Olha para você ver, o carro está movendo para a direita. A força de retardamento, então, vai ter que estar movendo para a esquerda. Eu sei que a resultante tem que ser igual a zero. Então, quanto tem Então que é valer? 1.500. Exatamente, tem que valer. Eita, peraí. Vamos escrever direitinho. Então, ela também tem que valer 1.500. Por que tem que ser 1.500? 1.500 da frente tem que cortar com 1.500 500 de trás. para que no total a força seja igual a zero e o carro mantenha seu movimento sem alterar a sua velocidade. Alguma pergunta? Não. Muito bom. Esse outro aqui vocês vão fazer de novo. Eu vou deixar. O que está acontecendo aqui? Etebaldo mais o andaime, que é onde ele está em cima, tem um peso para baixo de 1.000 newtons. Eu quero saber a força feita aqui nessas cordinhas da direita, em cada uma das situações, sabendo que o Etebaldo está em equilíbrio. Certo? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem e ver quais são os valores aí. Se quiser anotar no caderno, pode. Se quiser olhar, pode. 5 minutinhos. Se quiser falar no chat que acabou, pode. Tá bom? Estou esperando aqui. A primeira é 500. Será? Eu também acho que a primeira é 500, a última é 1.000 de um e lado mais 500 do outro vai dar o resultado do 1.000. Que o 1.000 é para baixo, né? Porque o 1.000 é isso. para baixo. Então, a primeira é 500. A do outro lado é 500 também, né? Não? É porque esse aqui não é 500 para cima. Então, Para anular com 1.000 tem que ter mais 500. Perfeito. mais 500. A número 1 está ok. E as outras duas? Aqui, 830. 830? Eu já acho que aqui, ó, seja... Peraí. Aqui é 500 também, não? Não, porque o 830 com o outro 170 do outro lado, que também vai dar o resultante de 1.000. De 1.000, tem isso. É isso aí mesmo. 500 aqui não pode ser, não. Não, Porque entendi. 830 mais o 170... Vai dar 1.000. 830 mais o 170 para cima, né? 1 mais 8, 9 com mais 1, vai dar os 1.000. Então, aqui é Isso. 830. E esse aqui? Essa última aí que eu tô na dúvida. Essa se ela última é aí- zero ou se ela é 1.000. Mas Ela eu é acho 1.000, né, não? Tem que ser 1.000. É 1.000, porque a força é igual dos dois lados. Tem que ter 1.000 para Mas baixo. ele saiu, ai. Não, Mas saiu. ele está em equilíbrio. Ele está grudado aqui ainda na pontinha. Então, o peso é 1.000 para baixo, a cordinha tá. aqui... E 1.000 para cima. Então, é 1.000. Certinho? Certinho. Sempre, então, situação de equilíbrio significa que a força resultante tem que ser obrigatoriamente igual a zero. E quando for assim, igual a B, o desenho do meio, né? Tem o número 170. Eu vou ter que dividir o valor de 1.000 pelo valor que está do outro lado para achar. Isso, para achar a resultante, exatamente. Se Não, aqui, por beleza. exemplo, fosse 400, né? Se aqui fosse Aí, 400, do outro lado deveria ser quanto? 600. 600 mais 400 tem que ser igual a 1.000. Certinho, Certo. meu povo? Certinho. Podemos dar continuidade? Pode. Certo. Sim. Então vamos lá. Então,
vindo aí a questão da primeira lei de Newton, né? Nós entramos agora mais aprofundadamente no movimento uniforme. Vamos parar aqui na palavra uniforme, que ela quer dizer uma coisa muito importante para nós. O termo uniforme quer dizer que... Deixa eu colocar de outra cor aqui, que está muito ruim. Deixa eu apagar isso aqui. A palavra uniforme quer dizer que a velocidade ela é constante. O que significa dizer que uma velocidade é constante? Significa dizer que essa velocidade não muda. Ela sempre permanecerá com o mesmo valor. Correto? Então vamos ver quais são as características desse movimento. Então, se eu tenho um movimento com velocidade constante, a velocidade não muda, quer dizer que ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Como assim, distâncias iguais em tempos iguais? Vou pegar essa tabela aqui, essa figurinha aqui, ó. Meu carrinho estava na posição 0 às 10 horas. Aí ele começou a se movimentar. Ele chegou à posição de 1 quilômetro. Ele gastou para isso 1 minuto. Aí saiu de 1 quilômetro, foi para a posição 2 quilômetros. Aqui o tempo era 10 horas e 1 minuto, o tempo aqui foi 10 horas e 2 minutos. E assim sucessivamente. Se vocês observarem, aqui embaixo ele sempre anda 1 quilômetro. Ele vai de 1 em 1 quilômetro. E aqui em cima ele sempre gasta 1 minuto. Né? Então ele está andando 1 quilômetro a cada minuto. Notem que é sempre 1 quilômetro, então ele tem distâncias iguais. E é sempre 1 minuto, então em tempos iguais. Significa então que a velocidade desse móvel é uma velocidade constante. E como que a gente trabalha a velocidade constante? A equação é essa aqui, ó. V de velocidade, D de distância e T de tempo, que a gente usa para fazer os cálculos. Tá? Se eu colocar isso na tabela, posição de 1 em 1 quilômetro e o tempo de 1 em 1 minuto. Como que eu calculo a velocidade do objeto? Vamos usar a equação. Para usar a equação, a primeira coisa que nós fazemos é escrever a equação. Ó. Sempre tenho esse hábito. Tá? Segunda coisa, eu vou resolver a equação. Como que eu resolvo? Eu substituo aquilo que eu conheço, tá? E calculo aquilo que eu não conheço. Então ele não está querendo saber justamente qual é a velocidade do objeto. Então aqui eu estou querendo calcular a letra V. A letra V é o que eu não sei. Então vai ficar assim, ó, V, eu repito, que eu não sei, é igual. Qual é a distância que ele percorre? Vamos pegar o total. Daqui para cá, ele andou 4 quilômetros. Dividido, quanto tempo ele gastou? Daqui para cá, ele gastou 4 minutos. 4 dividido por 4 vai ser igual a 1 quilômetro Por minuto. por minuto. Este é o cálculo da velocidade. Sempre vou pegar a distância e dividir pelo tempo. Ok? Sim. Então agora então vocês fazerem aí, olha. Tem um mais simples e um mais complicadinho. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem. Pode fazer aí no rascunho do papel. Bom? Se demorar mais que 10 minutinhos, não se preocupe. A gente vai esperar todo mundo tentar terminar. Pode fazer aí, galera.
Prontinho? Pronto. Será que acertou tudo, Itza? Ah, professor, não sei, tô meio na dúvida. Esquenta não, que nós vamos resolver isso agora. Gente, eu vou só abrir outra janelinha aqui para a gente começar a correção, tá bom? Bora lá fazer, meu povo? Podemos ir? Vamos, vamos. Vamos. Chat, não, não tem. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu só mudei o ambiente aí, tá, galera? Mas o slide é o mesmo, tá bom? Só olhar aqui direitinho. Então, na primeira questão aqui, né, ele está falando o seguinte: observe a tabela abaixo e faça o que se pede. Então, vocês estão vendo que a tabela, ela tem aqui uma coluna que mostra a distância e uma outra coluna que mostra o tempo, certo? Na coluna da distância, vocês estão percebendo que o cara começou no zero e de linha por linha aqui, ele vai aumentando de 20 em 20, certo? Ou seja, ele está percorrendo distâncias iguais. E o tempo aqui vai de 1 em 1, ou seja, de 1 em 1 hora. Então, no primeiro momento, ele quer saber, determine a velocidade do objeto. Como que a gente vai fazer isso? Então, como eu disse a vocês, nós vamos usar a equação. Primeira coisa que eu tenho que usar na equação é escrever a equação. A gente sabe que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Segunda coisa que nós precisamos é substituir quem a gente conhece por quem a gente não conhece. Então, se ele está querendo saber, se ele está querendo que eu calcule a velocidade, eu não sei o valor de v. É uma incógnita, né? Eu tenho que calcular o valor de v. Agora, para calcular a velocidade, eu preciso tanto da distância quanto do tempo. Onde que eu vou buscar isso? Na minha própria tabela. Se vocês observarem aqui na tabela, eu tenho uma distância de 60 quilômetros num tempo de 3 horas. Então, eu posso ir lá na minha equação. Vou chegar nela aqui de novo. Tadinha, vai parar lá embaixo. Vem para cá, meu bem. Posso pegar minha equação aqui, né? E colocar que a velocidade é igual. Qual é a distância, então, que nós falamos? 60. Dividido por quanto tempo? 3. Então, a velocidade vai ser igual 60 dividido por 3,
20 quilômetros 100 por hora. dividido por 3. Ah, tá. Tá certo? Então, essa aqui é a letra A. Alguma pergunta na letra A, minha gente? Não, tá certinho. Vamos continuar aqui, então, olha. Agora ele está perguntando o seguinte. Determine qual é a distância percorrida. Qual letra representa a distância? Nós sabemos que a letra que representa a distância é a letra D, né? Eu não sei agora qual é a distância. Eu mudo a equação para fazer isso? Não. A equação continua exatamente a mesma, tá? Então vamos marcar aqui a letra B. Então, vamos fazer aqui a equação. Então, nós sabemos que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Agora vai mudar um pouquinho, meu povo. Talvez isso aqui seja um pouco de novidade para vocês. Se eu quero saber a distância, né, que eu não sei a distância, eu tenho que saber o valor da velocidade. Qual o valor da velocidade eu vou usar? Justamente o valor da velocidade que eu calculei no exercício anterior. Ah, meu Deus, é assim, é difícil. Não, olha aqui, que eu calculei no exercício anterior. E o tempo, qual que eu vou usar? O tempo ele me deu lá em cima, olha, ele falou que o cara vai percorrer um tempo de 15 horas, né? Então, a gente vai substituir as letras pelos números. Então, vamos lá. Velocidade é 20, é igual a distância que eu não sei, dividido pelo tempo que é 15. Aqui, meu povo, eu caí numa situação igualzinha da matemática. O que acontece aqui? Eu tenho uma incógnita D, que está aqui, ó. Para eu calcular essa incógnita, eu tenho que tirar esse 15 daqui. Eu tenho que deixar o D sozinho. O 15 está para baixo da fração, ele está sendo dividido. Toda vez que eu mudo o número de um lado da igualdade, ele muda com a operação inversa. Então, se o 15 estava dividindo, ele passa para lá, multiplicando. Igualzinho na matemática. Então, como é que vai ficar isso daqui? Ó, o 15 estava lá, dividindo, ele vai passar para cá, multiplicando. Então, 20 vezes 15 é igual a D. Aí você faz, quanto que é 20 vezes 15? Isso aqui vai dar 300. É igual a D. Então, de fato, a minha distância vale 300 quilômetros. Alguma perguntinha? Vou deixar vocês verem aí. Não, tá certo. Lembra da regrinha da matemática? Mudou de lado o número, você troca a operação. Se ele estava dividindo, ele vai Ô, passar para lá. professor, eu achei a resposta, mas eu não fiz dessa forma que você falou. Você usou raciocínio, né? Não, também. Porque eu calculei, se cada a cada 3 horas ele faz 60, aí eu multipliquei. Tá certo, não tem problema não, é. Ah, tá. No caso, então, de uma prova, você não fazer dessa forma, mas você achar o resultado é válido? Não, o jeito que você fez tá ótimo, que você viu que a cada 3 horas ele não anda 60. Aí de 3 para 15 não multiplicou por 5? Foi o que você fez, né? Então, ótimo, sempre perfeito. Tá Não bom. tem problema. Aqui eu estou usar a equação porque isso aqui é mais global, tá? Tá. Vocês conseguem fazer esse tipo de coisa com qualquer problema, tá bom? Ah, tá. Mas não tem problema você usar esses raciocínios não, tá? Eu até gosto que o aluno faça isso. Vamos para o terceiro. Letra C. Faz a letra C aqui embaixo, ó. Faz a letra C aqui. Vamos pegar os dados que a gente precisa. Determine quanto tempo o objeto percorre a distância de 1.200 quilômetros. Então, agora, eu sei a distância, mas eu não sei o tempo. Certo? Então, vamos lá.
Só colocar o negocinho aqui, ó. Vamos lá, então. Eita. Então, você vai usar a mesma coisa. Você vai usar a mesma coisa. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Deixa eu só aumentar aqui o negocinho. Aí. Né? Então, a velocidade nós sabemos que é 20. O que o cara quer percorrer é de 1.200, dividido pelo tempo. Novamente, meu povo, olha o que aconteceu aqui. A minha incógnita, ela ficou aqui, ó. Ela está junto com o número. Então, eu tenho que tirar a minha incógnita daqui. Se ela está dividindo, ela vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. O 20 já estava lá. Então, vai ficar 20 vezes t é igual a 1.200. Correto? Agora, o t continua com alguém. Né? Ele continua lá com alguém, ó. Grudado no t. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 20, que está aqui, e jogá-lo para o outro lado da igualdade. Como ele estava multiplicando, ele vai passar lá agora para lá, dividindo. Né? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora o t fica sozinho, é igual. O 1.200 já estava lá, dividido por 20. Logo, t é igual a 1.200 dividido por 20 vai dar 60 horas. Que é a resposta. Certinho? Relembrando os passos aqui, para se alguém tiver perdido. Também acertei. O t está dividindo. Passa para lá, multiplicando. Aí o 20 está multiplicando. Ele vai passar para lá, dividindo. Então, a resposta deu t igual a 60 horas. Alguma pergunta nisso daí? Podemos continuar. Sim. Vamos lá, então. O segundo problema foi uma questão de vestibular, né? Vamos ver aqui juntos, tá? Ela fala o seguinte: em novembro de 2005, o brasileiro Alexandre Ribeiro disputou o campeonato, venceu o campeonato mundial de Ultraman. É uma modalidade esportiva chamada de triatlo, gente, onde o cara anda de bicicleta, corre e nada. Tudo um seguidinho do outro, tá? E, nesse caso, essa prova foi composta de quê? 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de ciclismo e 84 quilômetros de corrida. Aí o tempo que ele gastou em cada uma delas: 3 horas nadando, 14 horas andando de bicicleta e 7 horas correndo. Então, ele quer saber qual é a velocidade média desse cara aí. Bom, nós sabemos pela nossa equação que velocidade é o quê? É distância dividido pelo tempo, tá? Só que o meu problema agora me deu 3 distâncias. Aí o que eu vou fazer com isso? Se ele me deu 3 distâncias, isso tudo é uma situação só, eu vou somar as distâncias percorridas. Qual vai ser a distância total dele, então? Eu vou pegar o tanto que ele andou
de natação, mais o de bicicleta, mais o de corrida. Aí eu vou somar aqui na calculadora, que eu estou com preguiça de fazer essa conta de cabeça. Eu 515 quilômetros. E o tempo? Aí você pega o tempo total. 24 horas. 24 horas. Mas é isso. 24 horas. E o que eu faço agora? Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então vai ser 515 dividido por 24. Logo, a minha velocidade vai ser igual a, vamos ver? 21 quilômetros. 21,45. Isso. Eu posso falar que é aproximadamente 21 quilômetros por Também acertei, ó. hora. Sumiu meu trem aqui. Isso que eu ia falar. Sumiu, Marco. Ô, Eric. Apareceu de novo aí, apareceu? Eita. Apareceu. Quilômetros por hora. Certo? É a resposta. Tranquilo, meu povo? Esses probleminhas aí? Deixa eu só copiar, professor. Pode, eu espero sim. Obrigado. Aí eu tinha colocado 21, né? Não Porque tem na problema. conta, porque não precisa exato, aproximadamente. né? Tá certo, não tem problema não. O professor, Diga-me. no caso, quando pede o valor exato, aí no caso teria que colocar 21,45, né? Não, mas quando pede Exato. aproximadamente, não tem problema Você não. Não, não tem. Aproximadamente te deixa fazer isso. Tá? Ah, Gente, só lembrando a vocês que se tiver alguma atividade em aberto lá na plataforma, ela continua aberta, tá? Vocês podem fazer. Quem não tiver feito. Lá Ok, no já Conect. copiei aqui, professor. Obrigado. Ok, obrigada. Bom? Tudo bem, galera. Vou voltar lá então para a nossa aula. Tirar do quadrinho de correção. Coloquei o errado. Pronto. Muito bom. Aí o que acontece? Nós vimos então o movimento uniforme, né? Aí agora que era o movimento que a velocidade do objeto ela fica constante. Só que nós temos agora uma outra categoria de movimento, que é chamado de movimento variado, tá? Qual que é a pergunta, qual que é a diferença desse movimento variado? O segredo está justamente na palavra, não quer ver minhas corzinhas? Justamente na palavra variado. O outro mantinha a velocidade constante. Esse aqui não, esse aqui a velocidade varia. O que significa a velocidade variar? Que ela pode aumentar ou diminuir. Correto? E nós temos uma grandeza muito associada com essa variação de velocidade, que é chamada de aceleração. Tá? Essa matéria eu cheguei a passar somente um texto para vocês e um questionário, e eu ainda não cheguei a corrigir o questionário, né, com vocês. Eu já dei as notas lá, mas não corrigi, tá? O que vai acontecer? Eu vou explicar essa matéria de novo, beleza? Eu vou resolver os exercícios que tem aqui.
E aí, quem quiser depois tentar aumentar a nota lá no questionário, eu vou dar uma outra oportunidade para fazer. Quem já fez e não quiser, não tem problema não, tá, gente? É só quem quiser refazer novamente, tá? Muito bom. Então, o que que acontece com essa aceleração aí? Olha esse carrinho. Aqui eu tenho os tempos 0 segundos, 1 segundo, 2, 3 e assim vai. E aqui em cima eu tenho quilômetros por hora, que é a velocidade desses carrinhos. Olha o que que acontece com a velocidade. Quando o tempo é zero, a velocidade é zero. Quando o tempo é 1, a velocidade passou para 10. Depois a velocidade passou para 20. Depois a velocidade passou para 30 e depois para 40. Ou seja, essa velocidade não fica mais constante. Certo? Se ela não fica mais constante, eu posso fazer uma tabelinha dela para mostrar como é que ela varia. Então, nessa coluna eu tenho a coluna da velocidade, nessa coluna eu tenho a coluna do tempo. Então, a velocidade ela vai aumentando de 10 em 10, de acordo com a figurinha. E sempre de 1 em 1 segundo. Como que eu conceitualizo a aceleração? Nós vamos falar que a aceleração é justamente o quê? A variação da velocidade em um certo intervalo de tempo. Minha velocidade mudou, significa que eu tenho aceleração. Tá certo? Se a velocidade não muda, significa que a minha aceleração ela é constante. Tá certo? E como eu faço para calcular a aceleração? É com essa equação aí, ó. A de aceleração é igual a VF menos VI. O que que significa VF? É a velocidade final, tá? E o que que significa VI? É a velocidade inicial. Nossa, agora o mouse bugou todo. É a velocidade inicial. Por que que eu tenho duas velocidades? Justamente porque o cara varia a velocidade. Se ele varia a velocidade, ele sai de um negócio inicial para um negócio final. Correto? Como que usa essa equação? Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar a tabela. Eu vou calcular a aceleração desse móvel da tabela. Então, a aceleração é igual. Velocidade final é a última aqui, ó, 40. Menos velocidade inicial, 0, ele partiu do repouso. Dividido. Quanto tempo? Ele foi de 0 até 4. Então, ele gastou 4 segundos. Como é que eu resolvo isso? Primeiro eu faço 40 menos 0, 40. Dividido por 4. Qual vai ser a aceleração desse cara? 10 quilômetros por hora por segundo. O que que significa isso? Que a velocidade dele aumenta 10 quilômetros por hora a cada segundo que passa. Tá certo? Como é que calcula a aceleração? Vocês querem que eu faça outro exemplo? Faz outro exemplo, Eric. Vamos fazer outro Por exemplo? favor. Sim. Vamos fazer, peraí. Antes da gente chegar aqui. Eu só vou mudar aqui rapidinho. Pegar desse lado de cá. Vou aumentar. Tá? Não some não, só.
Ih, bicho, não quer aumentar mais, não. Aumenta, meu filho. Então, vamos lá. Vamos supor que um objeto tem uma velocidade de 20 metros por segundo e passa para 80 metros por segundo em, digamos, 10 segundos. Qual é sua aceleração? Então, vamos calcular a aceleração desse objeto aqui. Nós vimos que a equação de aceleração, né, que eu coloquei lá para vocês, era o quê? A é igual velocidade final, né, menos velocidade inicial, isso tudo dividido pelo tempo. Então, a aceleração é igual. Qual vai ser a velocidade final do meu objeto? Ele estava com 20, né, e passou para 80. A velocidade final, então, vai ser qual? 80. E a minha velocidade inicial vai ser 20. Então, como que vai ficar na minha equação? Vamos lá. 80, que é a final, menos 20, que é a inicial, dividido. Quanto que vale o tempo? Aqui, ó. 10 segundos. Então, primeiro eu faço o quê? Faço a subtração. 80 menos 20, 60. 60 dividido por 10. 60 dividido por 10 dá quanto? 6. 6 metros por segundo. Correto? Correto. Vamos fazer mais um? Um outro diferente, quer ver? Vou fazer mais um aqui, ó. Um carro está a 100 km por hora e freia até chegar em 30 km por hora durante 10 segundos. Qual é a sua aceleração? Vamos usar o mesmo raciocínio, então. A aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Correto? Então, vamos pegar aqui. Passou de 100 e freia até chegar em 30. Então, agora o 30 é minha velocidade final. E o 100 é minha velocidade inicial. E o tempo aqui vai ser 10 segundos. Correto? Então, vamos aplicar a equação. A aceleração é igual a 30, que é a final, né? Menos 100, que é a inicial. Isso tudo dividido por 10. 30 menos 100 vai dar menos 70. Menos 70. Dividido por 10. Então, minha aceleração vai dar menos 7 km por hora por segundo. Correto? Só tem uma perguntinha. Por que que a aceleração aqui deu negativa? Porque sua como é que fala? Velocidade. Fica maior do que A sua velocidade começou maior e ela foi terminando menor. Ela terminou menor. É isso mesmo, é porque aqui nesse segundo caso, ao invés de ter um aumento de velocidade, eu tenho o quê? Uma diminuição de velocidade. Então, até nisso, a aceleração ajuda a gente saber se o cara está aumentando ou diminuindo a velocidade. Se ele aumenta a velocidade, a aceleração é positiva. Se ele diminui a velocidade, a aceleração é negativa. Correto? Correto. Uhum.
Podemos seguir aqui para vocês fazerem alguns? Pode? Sim. Eu vou tirar daqui de tom, tá? Vou voltar lá então para o bagunçar. Então agora eu gostaria que vocês fizessem esses três aí. Só isso. Voltar. 3 exercícios de aceleração. Bora lá. Aqui a aula é assim, meu filho. É acelerado mesmo. Não, aqui eu vou dar um tempinho para vocês fazerem maior, tá bom? Lembrem-se sempre do seguinte. Beleza. Lembre-se sempre do seguinte. Aceleração. Eita, peraí. Aceleração é igual velocidade final menos velocidade inicial, tudo isso dividido pelo tempo, tá? Vocês têm duas maneiras de achar os dados, no texto ou através da tabela. Ok? Vamos lá, um tempinho para vocês fazerem para ver como é que se sai isso aí.
Tudo certinho aí, meu povo? Estamos tentando. Ah, com calma, hein? Professor, Diga-me. eu tava fazendo pela cabeça, sabe? Não cheguei a pegar papel nenhum, não. Aí eu fiz pela cabeça mesmo. Mas será que você acertou? Aí eu acho que sim, né? Só pra Vamos ver ver. se eu tô boa mesmo só de pensar se tá. Aí como que é que faz? Mas é bom usar o papel para gravar, viu? Para fixar Aham, mais, tá bom? mas eu tô anotando tudo. Então tá bom. Eu terminei, né? Não sei se está certo. Calma que nós vamos ver. Eu tô meio na dúvida no 2. 2. Ok, nós vamos ver. Podemos ir, gente? Todo mundo concorda? Sim. Sim. Então, novamente, eu vou mudar para aquele quadrinho para corrigir. Tirar. Então, está aí, né, o nosso exercício rabiscado. Eu esqueci de printar a tela antes de rabiscar, por isso está assim. Mas vamos lá. A número 1 fala o seguinte. Um determinado carro sai do repouso e atinge a velocidade de 90. Cancelei a tela aqui. Atinge a velocidade de 90 em 10 segundos. Qual é a sua aceleração? Importante dizer 9. aqui, gente, 9 sai do quilômetros por repouso. segundo. Estou muito nervoso. Sai do repouso significa o quê? Que a velocidade inicial ela tem que ser igual a zero. 0. Né? Se ele saiu do repouso, ele está de zero. Então, como a gente vai fazer isso aqui? Vocês falaram aí, ó. Vamos usar a equação A é igual a VF menos VI dividido pelo tempo. Né? Igual está em cima aí, ó. Então, a aceleração é igual à velocidade final, é a velocidade que ele chegou, que é de 90. 90. 90, Inicial é quando ele saiu do repouso, então é zero. 0. Zero. Tudo dividido por 10 segundos. Então, a aceleração Que vai dar ser 9. 90 menos 0 dá 90, dividido por 10. Então, a 9. aceleração desse cara é 9. Acertei esse. Essa eu também 9 acertei. quilômetros por hora por segundo. Certinho? Certinho. Ah, ela fica por trás da figura. Deixa eu trazer para cá. Essa aqui é a número 1. Então, essa aqui é a número 1. A número 2, que o pessoal teve dúvida aí. Vamos ler aqui, ó. Em 2,5 segundos. O que é isso aqui, meu povo? 2,5 segundos. Tempo. É meu tempo. Está escrevendo sem querer. É meu tempo. Um carro aumenta sua velocidade de 60 para 65. Saiu de 60 e foi para 65. Então, aqui vai ser a minha velocidade inicial Inicial. e aqui vai ser a minha velocidade final.
qual é o valor da sua aceleração. Então, vamos lá. O número 2. Ele não aumenta. Então, a fórmula é a mesma, nós vamos colocar os dados, tá bom? A aceleração é igual à velocidade final, que é 65, menos a inicial, que é 60, isso tudo dividido por 2,5. Como é que vai ficar isso? 65 menos 60 é 5, dividido por 2,5. Talvez a galera tenha ficado na dúvida de como fazer essa conta, né? Então, vamos fazer aqui em cima, ó. 5 dividido por 2,5. Aqui nós temos a divisão de um número inteiro por um número decimal. O número inteiro, né, ele não tem nenhuma casa decimal, tá de boa aqui. E aqui eu tenho uma casa depois da vírgula. Nesse caso, o que que a gente faz? Né, quando os caras Tira a têm... vírgula. Tira a vírgula. E E não tem uma adiciona casa zero. depois da vírgula aqui, eu adiciono um zero. Então fica 50 dividido por 25. Isso vai ser igual a 2. 2 vezes 25 dá para 50. 50, nada. Então a resposta aqui, no caso, então, vai ser igual a 2. Assim? Também acertei. Quilômetro por hora por segundo. Beleza, meu povo, até aqui? Sim. Belezinha. A3, calcule a aceleração do objeto cujo movimento está representado pela tabela abaixo. Eu acho que quando tem tabela é mais fácil ainda, porque eu posso pegar somente a primeira linha e a última linha. A primeira linha serão minhas coisas iniciais. Vou apagar isso aqui. Né? São as coisas iniciais. E a última linha são as coisas finais. Então, qual que é a minha velocidade inicial? 0. 0. Qual que é a velocidade final? 120. 120. Aí você consegue calcular. Vamos lá, ó. Vou dar para cá. Mas trem tá me dando um cor, hein, hoje, hein? Acho que é meu mouse que tá... Já tá indo pro brejo. Então, vamos lá. A aceleração, então, é igual. A velocidade final que nós vimos, 120. Menos a inicial, que é 0. Isso tudo dividido de 0 até 8, são 8 segundos. 120 menos 0 dá 120, dividido por 8. Então, minha aceleração vai ser igual a... 8. 15. A 15. 15, de onde que eu tirei? 8. Por hora. Por Acertei, quase que levo o ferro. Imagina se é uma prova fechada, hein? Nossa. Ia ser muito triste. Então, essa é a número 3. Alguma pergunta, gente, no cálculo da aceleração? Como é que tá? Não. Tô achando tranquilo. Tá tranquilo? Lembra do medo que vocês ficaram quando a gente começou a fazer as contas na sala de aula? Mas tudo no início é complicado. É, mas depois a gente vai deixando um tempo, vai passando, né? Bom, posso tirar essa tela aqui para a gente continuar? Pode. Gostando de ver vocês hoje, viu? Nossa. É uma maravilha. Então, de parabéns. Continuando esse lance do movimento variado. Planos inclinados de Galileu. Que raio seria isso? Galileu, gente, ele estudou esse lance da velocidade
somente usando rampinhas, certo? E o que ele descobriu? Isso é uma coisa meio óbvia, que todo mundo já viu isso na vida. Quanto mais você inclina a rampa, maior será a velocidade final da serinha lá embaixo. Correto? Ou quando você mais inclina a rampa, mais rápido ela vai descer. Então ele arrumou aqui uma relação entre a velocidade da bolinha com a aceleração. Tá? Então o que ele viu aqui? Que quanto maior a inclinação da rampa, maior é a aceleração. Seu maior valor se dá quando a rampa está totalmente na vertical. Neste caso, quando a rampa está na vertical, nós temos uma aceleração muito especial aqui, que é chamada aceleração da gravidade, que vale, eu vou falar o valor para vocês. É a aceleração com que a Terra puxa os objetos para baixo. Tá? E se eu quiser calcular a velocidade do objeto quando ele sai do repouso, eu vou usar isso aqui, ó, velocidade é igual a aceleração vezes tempo. Como que ficaria? V é igual a A vezes T. T. Tá bom? Bom, como eu disse ali, né, que o cara estava em queda livre, olha aqui, eu disse que o objeto está em queda livre. O que vem a ser isso aqui? Queda livre é quando os corpos caem sem considerarmos a resistência do ar. Tá? A queda é proporcionada pela ação de quem? Da gravidade. Quem é que exerce a gravidade sobre nós? É o planeta Terra. Ok? É o nosso planeta que exerce a gravidade. Então, olha aqui um exemplo. O cara partiu do repouso. No tempo t igual a zero. Depois de 1 segundo, a velocidade era de 10 metros por segundo. 2 segundos, 20 metros por segundo. 3 segundos, 30 metros por segundo. Como que eu faço para calcular essa gravidade? Não está crescendo aqui de 10 em 10? Sim. Então a gravidade da Terra vale quanto? 10. Metros por segundo ao quadrado. O que significa metros por segundo ao quadrado? É metros por segundo por segundo. Esse 2 aqui é só para dizer que eu tenho um S para velocidade e um S para o tempo. Não estou preocupado com ele não, tá? Agora eu vou contar um trem para vocês. Na verdade, a gravidade da Terra, ela vale 9,8, tá bom? A gente arredonda para 10 só para facilitar a nossa vida, tá? Em vez de ficar fazendo conta com o número quebrado. Ok? Beleza aqui, galera? Tranquilo essa parte da gravidade? Sim. Só isso que você tem que saber. Então, essa gravidade, a gente vai perseguir vocês até o final do curso de vocês. Então, vocês lembrem sempre que a gravidade da Terra é uma constante e ela sempre vai valer 10. Bom? E como a gente mede a distância no movimento variado? Galileu percebeu que a distância trabalha um pouquinho diferente em relação ao movimento uniforme. Ela é constante e proporcional ao quadrado do tempo. Então, como é que eu calculo a distância percorrida? Não preocupa com isso, não. A distância vai ser meio vezes a aceleração, que é A, vezes tempo. O que é matematicamente pegar uma coisa e multiplicar por ela mesma? É pegar essa coisa e elevar ao quadrado. Tá certo? Vamos fazer uns exemplos aqui. Podemos? Sim. Só para vocês entenderem como é que é. É facinho, não é difícil. Tá? Às vezes a gente coloca uns treinos do quadrado lá, a galera fica desesperada com os quadrados. Não precisa ficar, não. Vocês já notaram que eu sempre rabisco a tela antes de arredar? Aí, ó. Vamos fazer uns exemplos aqui. Tem que clicar bem na linhazinha para dar certo, não está dando.
Vamos supor o seguinte, ó. Um objeto partindo do repouso cai. Não, cai não. Se move com uma aceleração de 3 metros por segundo por segundo. Calcule, letra A, sua velocidade após 8 segundos. Então, como que a gente calcula a velocidade? Como eu passei lá com a equação de Galileu, velocidade é igual a aceleração vezes o tempo. Tá certo? Então, aqui, a velocidade vai ser igual. Quanto que vale a aceleração que o objeto está submetido? Está escrito aqui em cima, ó. Ele se move com uma aceleração igual a 3. 3. Então, vou colocar 3 aqui. Vezes. Quanto tempo ele ficou com essa aceleração? 8 segundos. Então, 3 vezes 8. Qual que vai ser a velocidade? 24 metros por segundo. Acabou. Essa aqui é a resposta. Tá? Vamos ver agora o outro aqui. Calcule a distância percorrida em 8 segundos. Esse aqui vai ser um pouquinho diferente. Né? Se vocês lembrarem da equação lá em cima, lá em cima, como é que calcula a distância? Distância é igual a meio vezes a aceleração vezes o tempo, né? A gente pode escrever aqui, como eu falei com vocês, tempo elevado ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Distância é igual a meio vezes a aceleração é 3. Coloco 3 aqui. Vezes o tempo é 8. Mas o tempo tem que ser elevado ao quadrado. Aí aqui, gente, nós temos uma regrinha de matemática. Não, filho, não vai não. Volta então. Aqui está desenhado. Aqui nós temos uma regrinha de matemática. Eu tenho aqui uma multiplicação, uma divisão e uma potência. Quem é que eu faço primeiro? A potência? É a potência. Obrigatoriamente, tá, gente? Se tiver multiplicação, divisão e potência, obrigatoriamente eu tenho que fazer a potência primeiro. Tá certo? Então vai ficar como? Meio vezes 3 vezes. Quanto que é 8 ao quadrado? É 8 vezes 8, que vai dar 64. Tá? Aí eu continuo. Agora eu tenho uma divisão e uma multiplicação. Agora tanto faz. Tá? Eu vou repetir o meio e vou colocar 3 vezes 64. 3 vezes 64 vai dar 192. Então a distância vai ser, como que eu multiplico meio vezes 192? Vou colocar aqui, ó. Vezes 192. Você sabe como é que faz essa multiplicação? Eu não tenho a mínima ideia. Bem tranquilo. É só pegar o 192 vezes 1, dá 192, não é? Isso. 192 sobre 2. O que é uma fração? Não é uma divisão? Então eu vou dividir 192 por 2, vai dar quanto? 8. É. 192 por 2 vai dar 96. Mas por que vai dividir ele por 2? Se...
toda vez que eu escrevo uma fração, né, Uhum. é o número que está em cima dividido pelo número que está embaixo. Tá? É por 2, porque sempre vai ser 2 ali embaixo, no caso da cálculo da distância. Entendeu? Entendi. Se fosse, por exemplo, se aparecesse assim, vamos supor, tá? Se aparecesse assim, ó, 40 sobre 8. Quanto que dá isso aqui? É o de cima dividido pelo de baixo. 40 dividido por 8 é 5. Certinho? Beleza, galera? Alguma pergunta? Não, Eu fiquei perdida na potência aqui. Será que dá para voltar outra vez, fazer de A novo? potência. Sim, claro que dá. Olha aqui, ó. A potência não é 8 ao quadrado? Né? 8 elevado ao quadrado é a mesma coisa que falar 8 vezes 8. 8 vezes 8 vai dar o quê? 64. Tá certo? Aí depois o que aconteceu? Eu peguei o 3 vezes 64. 3 vezes 64, 192. Correto? Beleza? Ô, professor, como que nós chegamos, como que chegou, que nós achamos a potência no tempo ali? O 8 foi falado no problema. Antes dessa parte. Aqui, foi falado aqui. Como assim chegou na potência antes dessa parte? Como é que chegou no 8? Você quer saber? Como é que chegou nessa... O 8 está escrito aqui, ó. No enunciado. Qual é a distância percorrida em 8 segundos? É o tempo vezes o tempo. É um dado do problema. Esse 8 aqui vai ser passado para vocês no problema. É o tempo vezes o tempo, igual a Cris falou? É o tempo vezes o tempo. Não é, o tempo não é 8. Sim. Não é? 8 Então, vezes 8, 64. Entendi. Mas sempre a regra vai ser essa, então, o tempo vezes o tempo, caiu que vai virar uma potência? Sempre a regra vai ser o tempo vezes tempo para virar uma potência. Ah, tá. Sempre. Tá bom? Qualquer problema que tiver, o que vai mudar vai ser o número. Mas a regrinha sempre vai continuar a mesma. Ok? Ok. Mais alguma pergunta, gente? Não. Nós tínhamos que treinar isso aí, né? Entendi, muito obrigada. Por nada. Essa aula vai ficar salva, eu vou pegar e vou anotar tudo para estudar, porque... Isso, anota tudo. Eu já estou anotando tudo. Única coisa que ainda eu tô meio única coisa que eu ainda tô com um pouquinho de dúvida é nesse final aí, ó. Que nem no caso aí, né? No final deu 192, né? Que é 3 vezes 64, certo? Isso. Aí eu queria saber o porquê que deu 192 dividido por 2. 1 vezes 192 deu 192. Aí 192 dividido por 2 deu 96. Eu sei, mas eu quero entender como aí que o 2 surgiu, porque o negócio aí não é um... Vou fazer de novo aqui, ó. Você tem que lembrar que a equação é essa aqui, olha. E é igual ao meio. O meio já está na equação. Uhum. Tá certo? Então, toda vez que eu for calcular a distância nesse caso, eu vou ter que usar esse meio. Tá? Eu não posso tirar ele. Beleza? Aí não ficou meio vezes 192? Uhum. Vou fazer essa operação toda aqui para vocês entenderem. Na multiplicação da fração, o que eu faço? Eu pego numerador vezes numerador e divido por denominador vezes denominador. O 192 está sozinho, não está? Sim. Como ele está sozinho, é como se fosse sobre 1 aqui embaixo. Ó. Ah, tá. Aí eu faço 1 vezes 192,
Que vai dar 192. 192. Certo? Sobre 2 vezes 1, 2. Ah, tá. Então é porque eu tinha perdido essa parte aí, ó. Que é onde faz essa regra aí. Agora eu entendi, professor. Entendeu? Entendi. Aí no final você coloca 192 dividido por 2, que vai dar o 96. Nossa Senhora. Deixa aí que eu só vou copiar ele aqui rapidinho. Tá, pode deixar. Enquanto isso, alguém tem mais alguma dúvida? Ô, professor, essas aulas vão ficar estão gravadas. Sim, estão gravadas. Tá. Eu vou colocar na plataforma no máximo até amanhã ou quarta-feira, tá bom? Vai estar lá na plataforma. Tá joia? Ok. Tá bom. Aí vocês podem assistir quantas vezes quiserem, adiantar, voltar, repetir a mesma parte tantas vezes, né? Tá bom, para tentar entender. Isso aí. Ô, Eric. Obrigada. Por nada. Você vai deixar ela aí ou vai colocar ela no Conepsia também? Não, vou colocar no Conepsa. Tá? Vou entrar nela pelo YouTube, inclusive. Tá. E aqui, você vai colocar exercício lá também ou não? Vou colocar lá também. Hoje não vou colocar, tá bom? Porque não fizeram algum aqui durante a aula, então não vou colocar atividade hoje na plataforma, tá? O dia que eu for colocar, eu vou avisar vocês na aula, tá bom? Tá bom. Então, a carga horária dessa semana foi essa aula aqui, com esses exercícios que nós fizemos online e essas correções online, ok? Tudo bem. Liz, sai daqui, Liz. Sai. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu posso apagar aquela telinha? Ah, já apaguei, desculpa. Quer que volta aquela telinha? Não precisa. Eu já copiei tudo, professor. Obrigada. Eu também copiei tudo. A gente, então, fazer o seguinte. Finalizar a aula de hoje, tá bom? Então, agora estou aberto a perguntas. A comentários também, vocês podem comentar o que vocês acharam, o que tem que mudar, o que não tem, críticas. Estamos abertos a tudo. Para mim, a aula foi boa. Também, tirei bem proveito. E às vezes a gente tira até mais proveito, porque também. fica tranquilo, não tem aquele furdunço da sala, né, gente? Verdade. Aquele tumulto. Verdade. É um lado bom de ter aula em sala, né? O tumultozinho faz parte, né? Por exemplo, se tivesse agora na sala, nesse horário exato, estaria todo mundo pegando a mochila, olhando para a porta, doido para ir embora. Fala a verdade. É verdade. Aquela correria para todo mundo ir embora. Ah, mas professor, por conta do ônibus, se a gente perder um ônibus... Não, eu sei. Aí ali é complicado, né, gente? O ônibus ali é muito complicado. Nossa Senhora. Mas com certeza, mesmo estando em casa, vai ter gente aqui doida para poder acabar logo com isso, para fechar isso aqui e fazer outras coisas. Com certeza, eu seria o primeiro. O ser humano é assim, né, professor? Não tem jeito. Tem jeito não, mas tá certo, é da nossa natureza. É verdade. O bom é que no conchego da casa da gente pode fazer, tomar um golinho de café. Daquela acordada, né? Isso. Isso é bom Mas também. a aula foi bem proveitosa, eu gostei. Que bom que vocês gostaram, tá? Vocês não fiquem encanhados não, tá? Podem falar, porque às vezes a gente vai melhorando as coisas. Tá bom? Verdade. Agora eu tenho que me atualizar lá no Conecta. Eu ainda estou com aulas atrasadas. Eu andei ficando sem internet aqui em casa, aí tá. me atrasei. Eric, você consegue falar para a gente o que a gente tem em atraso no Conepsia ou só a gente entrando lá mesmo? Eu posso falar para vocês. Se quiserem, eu vou fazer uma... Quem quiser, pode mandar mensagem para mim por lá. Ah, tá. Porque eu acho que eu não tenho nada, né? Mas é bom garantir. Aí espera só um pouquinho essa semana eu fazer minha planilha aqui, que eu vou fazer esse levantamento. Vai ficar mais fácil de olhar. Tá. Mas está valendo nota, professor? Ainda não, tá? Mas pode ser que vá. Nós não sabemos ainda. Tá bom? Tá.
E não preocupe com a nota. Eu estou atrasado, eu só não sei com quantas matérias ainda, mas eu tenho atraso sim. Tá? No meu caso, você pode mandar mensagem para mim por lá que eu olho para vocês. Tá? Tá bom. É só nessa semana para eu poder fazer a planilha. Tá bom? Tá bom. Gente, então, no mais, eu vou aqui encerrar a gravação, tá? E vou encerrar a reunião. Estão de parabéns. E até a próxima aula. Mantenha esse ânimo, tá, gente? Não desmorece, não. Não. Vai chegar no final disso tudo. Tá? É verdade. Tá ok. Um abração para Boa vocês. noite, professor. Tá, Boa noite. tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite.